Olá a todos e a todas, meu nome é Fernanda Bassani, sou aluna do Centro Universitário Internacional Uninter Polo de Ponta Grossa e este vídeo é referente ao meu estágio supervisionado no Ensino Fundamental 1, cujo tema é Famílias e Moradias. Sou aluna do curso de Licenciatura em Pedagogia. Nesse vídeo serão dois momentos. O primeiro momento eu vou trazer uma parte teórica a respeito da importância de trabalhar com esse tema na educação do ensino fundamental e na sequência eu trago o plano de aula. A área de ciências humanas contribui para os alunos perceberem a noção de tempo e espaço. Percebendo o contexto histórico, é possível entender a diversidade humana com vistas ao acolhimento da diferença. A noção de espaço permite que o aluno interprete e avalie os significados das ações realizadas no passado ou no presente, o que o torna responsável tanto pelo saber produzido quanto pelo controle dos fenômenos naturais e históricos dos quais é agente. As ciências humanas devem, assim, estimular uma formação ética, elemento fundamental para a formação das novas gerações, auxiliando os alunos a construir um sentido de responsabilidade para valorizar os direitos humanos, o respeito ao ambiente e à própria coletividade, o fortalecimento de valores sociais, tais como a solidariedade, a participação e o protagonismo, voltados para o bem comum e, sobretudo, a preocupação com as desigualdades sociais. Desde a educação infantil, os alunos expressam percepções simples, mas bem definidas da sua vida familiar, seus grupos e seus espaços de vivência. No cotidiano, por exemplo, desenham familiares, identificam relações de parentesco, reconhecem a si mesmos em fotos, classificando-as como antigas ou recentes, guardam datas e fatos, sabem a hora de dormir, de ir para a escola, negociam horários, fazem relatos orais e revisam o passado por meio de jogos, cantigas e brincadeiras ensinadas pelos mais velhos. Nos anos iniciais do ensino fundamental, é importante valorizar as vivências individuais e familiares trazidas pelos alunos por meio do lúdico, de trocas, da escuta e de falas sensíveis. Essa abordagem privilegia o trabalho de campo, as entrevistas, a observação, o desenvolvimento de análises e argumentações, de modo a potencializar descobertas e estimular o pensamento criativo e crítico. O público-alvo desta aula são os alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental 1, e o conteúdo da aula será o tema Família e as suas moradias. As competências da BNCC, aqui eu pretendo trabalhar com a competência do conhecimento, que se entende por valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Também por a competência do trabalho e projeto de vida, onde é importante valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais, apropriando-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. A área do conhecimento é das ciências humanas, que se desmembra em história e geografia, e o componente utilizado, o componente da aula, será o componente da história. Segundo a BNCC, as questões que nos levam a pensar a história como um saber necessário para a formação das crianças e jovens na escola são as originárias do tempo presente, são essas inquietações que nós temos no momento atual. O passado, que deve impulsionar a dinâmica do ensino, a aprendizagem do ensino fundamental, é aquele que dialoga com o tempo atual. Então, fazer essas comparações entre o passado e o presente para ele entender o momento que ele está vivenciando. E trabalhar com conteúdo de história, né, requer que os processos estimulem alguns processos que estimulem aprendizado, que os professores precisam
colocar em sala de aula, né, ao momento de passar esse conteúdo, que é fazer a identificação de tempo e espaço, comparação, contextualização, por que aquele determinado fato aconteceu naquele momento, quais foram as questões que permitiram chegar nesse ponto, interpretação e a análise. 2 objetivos para essa aula, que é entender as diferentes formas de arranjos familiares, que não é somente aquele ditado pela sociedade, né, pai, mãe e filhos numa mesma casa, mas sim entender que se você mora com a sua avó, também é uma família. Se os seus primos moram com você, também é uma família. Então, fazê-los integrantes, entender esses diferentes núcleos familiares e conhecer os diferentes tipos de moradias, né, que não são só casas de alvenaria, prédios e casas de madeira, que existem outras formas de outros tipos de residências. Alguns autores que eu trabalhei, né, foi Assis, que aponta o papel da escola como de promover o desenvolvimento do indivíduo, tornando capaz de enfrentar múltiplas situações. O aluno, estando em sala de aula, né, com os colegas e trazendo as suas vivências, né, ele pode perceber a vivência do coleguinha e perceber ele, o que pode melhorar, o que para ele tá bom, né? E Freire, quando ele fala que a educação não pode ser compreendida como uma experiência fria, sem alma, em que os sentimentos e as emoções, os desejos, os sonhos devessem ser reprimidos. Pelo contrário, né? Temos que trazer essa emoção para dentro da sala de aula, fazer com que o aluno se sinta pertencente daquele grupo também. Os recursos utilizados é o projetor e o computador, que na verdade são opcionais. Mas para você apresentar as imagens da historinha que vem na sequência, seria interessante que os alunos visualizassem essa história através das imagens. Lápis colorido, giz de cera e canetinhas para realizar a atividade. No primeiro momento, eu provoco esses alunos para que eles contem como que é o seu núcleo familiar, quem que mora com eles, com quem ele dorme, quem que divide o quarto com ele, com quem ele faz as refeições, quem que brinca com ele e quais pessoas que moram nessa mesma casa, né? Se tem pessoas que não, fora o pai e a mãe, né? Se ele mora só com a mãe, se ele mora só com o pai, com a avó. Então, entender um pouquinho desse universo das crianças para poder conduzir a aula, porque é importante ouvi-los, saber, às vezes tem algumas questões que eles não comentam por ter vergonha. Então, no momento que eles estiverem realizando a atividade, estar mais presente com eles, às vezes até individualmente, se for possível, para entender como é que está a cabecinha das crianças. Na sequência, a contação de história, a partir do livro da família, do Todipar. Algumas famílias são grandes, algumas famílias são pequenas. Em algumas famílias, todos são da mesma cor. Em algumas famílias, todos são de cores diferentes. Nas famílias, todos gostam de abraçar uns aos outros. Em algumas famílias, uns moram perto dos outros. Em algumas famílias, uns moram longe dos outros. Algumas famílias se parecem. Algumas famílias parecem seus animaizinhos de estimação. Todas as famílias ficam tristes quando perdem alguém que amam. Algumas famílias têm madrasta ou padrasto, irmão postiço e irmã postiça. Algumas famílias adotam filhos. Algumas famílias têm 2 mães ou 2 pais. Algumas famílias têm só pai ou só mãe. Nas famílias, todos gostam de celebrar dias especiais juntos. Em algumas famílias, todos comem as mesmas coisas. Em algumas famílias,
todos comem coisas diferentes. Algumas famílias gostam de ficar em silêncio. Algumas famílias gostam de fazer barulho. Algumas famílias gostam de se lavar. Algumas famílias gostam de se sujar. Algumas famílias moram em sua casa própria. Algumas famílias dividem a casa com outras famílias. Nas famílias, todos podem ajudar uns aos outros a serem fortes. Há muitas maneiras de ser uma família. Sua família é especial, independente do tipo que ela é. Então, trazer essa historinha para eles, que eles, a cada imagem, eles consigam se ver ali. E falar também, né? Mencionar também que ali a sala de aula, eles são uma família, né? Que tem o teu coleguinha que é diferente, a professora que auxilia todos os alunos a aprender, a escrever, a ler, né? Na hora do recreio, na hora do lanche, cada um leva um lanche diferente, ou, dependendo da escola, todos sentam na mesa e comem as mesmas coisas, o mesmo lanche, mas às vezes algum não gosta de alguma verdura, né? O outro gosta. Então, fazer com que eles se vejam nessa história, né? E como atividade, vai ser entregue para esses alunos as imagens da historinha, mas sem cor. Então, eles vão escolher, né? Vai ter impresso várias dessas imagens, repetidas também, e o aluno ele vai poder escolher. Ele vai lá e, a minha família é parecida com essa. Então, ele vai lá, vai escolher e vai pintar, né? Vai utilizar e vai colorir, pode dar nome para as pessoas, né? Para os personagens. Caso não tenha, esteja faltando alguém ali, ele pode desenhar, né? Então, dizer para ele que a ideia é que ele desenhe a sua família, que ele faça a pintura ali, que ele veja a sua família nessa imagem, né? E depois eles vão levar para casa para apresentar para os pais, né? Um terceiro momento dessa aula será apresentado para os alunos algumas imagens diferentes de moradia. E quem quiser, quem se sentir à vontade, vai poder falar sobre a sua casa, como é que ela é. E os alunos irão interagir sobre quem mora nessa casa, de que material elas são construídas, que cor que ela é. Daí, na sequência, será apresentado vários tipos de moradia, né? A gente pode trazer desenhado e pintado, né? Essas imagens das moradias, outras imagens já prontas, né? Como eu apresento aqui para vocês. A casa de alvenaria, a casa de madeira, o castelo, o iglu, as casas de palafita, as ocas, prédio, trailer, tenda, casas de pau a pique. Por que essas casas são assim? Quem que mora nelas? Qual material, de que material elas são construídas? Então, trazer essas inquietações para os alunos, para que eles reflitam sobre isso. Na sequência, será entregue aos alunos um material com essas imagens, né, para que eles possam realizar a tarefa em casa. Então, para que eles lembrem de tudo, né, vai ser entregue uma folha que vai ser colada no caderno, para eles não perderem essa folha, onde tem todas as imagens das residências, e é possível colocar embaixo algumas informações, onde elas são localizadas. Por exemplo, as casas de palafita, que são elas se encontram em áreas alagadiças, né? Mais na região do Pantanal. Então, trazer por que elas estão lá, por que elas são construídas daquela forma, as ocas, quem que moram nas ocas, né? Que são os índios. Então, trazer esse tipo de informação para os alunos e constar nesse material que vai ser colado no caderno.
E a atividade de casa, que eles vão construir junto com as suas famílias, né? Fazer essa união em casa, onde eles vão construir uma casa com material reciclável, da forma que eles quiserem, né? Pode construir alguma a partir das moradias que a gente falou em casa, falou em sala de aula. Então, fica a critério dos pais, né, colaborarem com esses alunos e para fazer essa união, né, trazer essa reflexão, pai, mãe, vó, eu aprendi isso, olha, nós somos uma família, vamos construir a nossa casa, vamos desenhar a nossa casa, vamos construir. Pode ser um desenho, onde eles colocam daí os materiais colados mesmo na atividade. Então, vai da criatividade deles, né? Utilizando material reciclável, que provavelmente tem em casa, para não ter nenhum custo além. Algumas referências que eu utilizei para montar essa aula. Alguns agradecimentos. E agradeço a você também que assistiu essa aula. E, por gentileza, curta o vídeo e faça seus comentários, tá bom? Obrigada, um abraço.